Sejam bem-vindos para darmos continuidade ao nosso estudo do capítulo 31 de Gênesis. Nós vamos para a parte 2 do capítulo 31, que vai do versículo 19 até o 44. Então eu convido você a pegar a sua Bíblia, abra em Gênesis capítulo 31, versículos 19 a 44. Que é um capítulo extenso, como nós dissemos no início, por isso vamos fazer em 3 vídeos este capítulo. Já fizemos um, agora vamos fazer o vídeo 2 e o vídeo 3, ok? Para não ficar muito extenso o nosso estudo. E assim dá para a gente aproveitar melhor, fazendo a leitura pausadamente, tranquilamente, e depois irmos estudando e extrairmos a sua mensagem, ok? Gênesis capítulo 31, versículos de 19 a 44. Vamos para a nossa leitura então? Bem tranquilo, vamos lá. Raquel, aproveitando o momento em que seu pai fora tosquiar suas ovelhas, roubou os terafim de seu pai. Jacó enganou Labão, o arameu, ocultando-lhe sua fuga. Fugindo, pois, com tudo o que era seu, atravessou o rio e dirigiu-se para a montanha de Galaade. 3 dias depois, soube Labão da fuga de Jacó, e tomando consigo seus irmãos, perseguiu-o durante 7 dias de marcha, e alcançou-o na montanha de Galaade. Deus, porém, apareceu em um sonho noturno a Labão, o arameu, e disse-lhe: guarda-te de dizer algo a Jacó. Labão alcançou, pois, Jacó. Este havia levantado sua tenda na montanha, enquanto Labão e seus irmãos tinham plantado a sua tenda, na montanha de Galaade. Labão disse a Jacó: que fizeste? Tu me enganaste e conduziste minhas filhas como prisioneiras de guerra. Por que fugiste desta forma e me lograste em lugar de me avisar? Eu te teria despedido com manifestações de júbilo e com cânticos, ao som do tamborim e da harpa. Não me deixaste beijar meus filhos e minhas filhas. Procedeste como um insensato. Eu poderia agora fazer-vos mal, mas o Deus de teu pai disse-me na última noite: guarda-te de dizer algo a Jacó. E se partistes somente porque tinha saudade da casa paterna, então por que roubaste os meus deuses? Jacó respondeu-lhe: tive medo ao pensar que poderias tirar-me tuas filhas. Quanto aos teus deuses, porém, seja morto aquele que os tiver consigo. Examina o que está comigo, em presença de nossos parentes, e retoma o que é teu. Ora, Jacó ignorava o roubo de Raquel. Labão entrou na tenda de Jacó, na de Lia e na das 2 escravas, mas nada encontrou. Saindo da tenda de Lia, entrou na de Raquel,
Esta havia tomado os terafim e, colocando-os na sela do camelo, sentou-se em cima. Labão revistou toda a tenda, sem nada encontrar. Raquel disse ao seu pai: Não se irrite o meu senhor, se não posso levantar-me em sua presença, pois acho-me agora com a indisposição que costuma vir às mulheres. Revistou, pois, mas não encontrou os terafim. Jacó encolerizou-se então contra Labão e acabrunhou-o de censuras. Qual é o meu crime? Disse-lhe ele. Qual é o meu pecado, para que te irrites desse modo contra mim? Revistaste todas as minhas bagagens, que encontraste do que é teu? Mostra-me aqui, em presença de meus parentes e dos teus, e sejam eles juízes entre nós dois. Há 20 anos que estou em tua casa. Tuas ovelhas e tuas cabras não abortaram, não comi os carneiros do teu rebanho. Nunca te trouxe os animais estraçalhados pelas feras. Eu os repunha, pois tu o exigias, quer fossem roubados de dia, quer de noite. Eu era queimado de dia pelo calor, e de noite pelo frio, e o sono fugia dos meus olhos. Eis já 20 anos que estou em tua casa. Servi-te 14 anos por tuas 2 filhas, 6 anos pelos teus rebanhos, e 10 vezes modificaste o meu salário. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, o Deus terrível de Isaque, não se tivesse posto de meu lado, tu me terias hoje despedido com as mãos vazias. Deus viu minhas penas e meus trabalhos, e na última noite ele pronunciou-se. Labão respondeu a Jacó: Estas filhas são minhas filhas, estes filhos, meus filhos, e estes rebanhos, meus rebanhos. Tudo o que vês é meu. Que farei eu agora contra minhas filhas ou contra os filhos que elas deram ao mundo? Vamos, façamos juntos um pacto que nos sirva de testemunho a nós dois. Muito bem, até aqui então esta segunda parte do capítulo 31, como nós combinamos de fazer o estudo, ok? Versículo de 19 até o 44. Vamos ao estudo. O que diz o texto para nós? O texto começa no versículo 19, dizendo que Raquel, sem ninguém saber, rouba seu pai. Um ato grave. Só que ninguém soube deste ato de Raquel, ok? Roubou os terafim. Mas o que é os terafim? Terafim era uma espécie de deuses ou ídolos da família. Os terafins eram consultados em busca de presságios, muitas vezes, mas não passavam de ídolos. Nada a ver com o Deus único. Era um costume da época. Eram pequenas estatuetas de deuses familiares, ok? Que eles tinham
como protetores da época. Eram deuses, como Labão vai dizer depois. E ele sente falta dessas estatuetas, desses deuses. E ninguém, não só ele, mas ninguém sabe que foi Raquel quem o roubou. Tá bom? Então, Terafim é uma espécie de deuses da família. Cultura da época, costume de uma época, daqueles povos que costumavam consultar essas estatuetas como um sinal, busca, melhor dizendo, de presságio. Tá bom? Creio que esteja claro que é um terafim. Notamos também que na disputa entre Labão e Jacó, Deus está com Jacó, em virtude da promessa, obviamente, ok? Constantemente se vê a frase na Bíblia, eu estarei contigo. É a promessa de Deus, é a certeza de que Deus estará com o seu escolhido. Tá bom até aí? Vamos lá. Embora Labão tenha costumes religiosos diferentes de Jacó, o texto sagrado nos mostra que em sonhos Labão é alertado pelo Deus único a não envolver-se com Jacó. Veja bem, lá mais atrás, alguns capítulos atrás, nós vimos o quanto Jacó era respeitado, né, por adorar, por ter o Deus de Abraão, o Deus do seu pai Isaque, como seu Deus. Ele era respeitado por isso. E eles temiam o Deus de Abraão, o Deus único. Mas tinham esses deuses em suas casas, né, como sinal de amuleto, de sorte, enfim. Era cultura de uma época. Vamos entender bem isso, tá? Então, o Deus de Jacó, como diz o texto, aparece em Labão em sonhos e alerta Labão a não se meter com Jacó. Labão toma consciência, através do sonho, em não se meter, então, com o escolhido de Deus, com Jacó, nem pelo bem e nem pelo mal. Certo? A tensão do relato diminui e as intenções de Labão ficam dissimuladas com o incidente do roubo de seus amuletos ou estatuetas dos deuses familiares, que Raquel roubou sem que ninguém soubesse. Então veja bem, a tensão do relato diminui e as intenções de Labão ficam dissimuladas com o incidente do roubo de seus amuletos. Notemos que isso dá lugar a uma sentença de morte. Porque quando Labão reclama a falta de seus deuses a Jacó, Jacó realmente aqui é inocente. Ele não sabe do que Raquel fez. Ok? Então, o que acontece aqui? Há uma sentença de morte neste texto. E pronunciada por Jacó, que não se realizará por enquanto. Vamos recordar onde está essa sentença de morte pronunciada por Jacó? Versículo 30 e versículo 31. E se partiste somente porque tinha saudade da casa paterna, então por que roubaste meus deuses? Labão pergunta a Jacó. Jacó lhe responde, tive medo ao pensar que poderias tirar-me tuas filhas. Quanto aos teus deuses, versículo 32,
Quanto aos teus deuses, porém, seja morto aquele que os tiver consigo. Jacó faz uma pronúncia de morte. Né? Jacó faz uma sentença de morte, melhor dizendo, a quem deteve, a quem estava os deuses de Labão, sem saber que era sua esposa Raquel. Tá? E que não, essa sentença de morte não se realizará por enquanto. Vamos entendendo melhor o texto. Visto que Labão não encontra nenhum dos objetos roubados. Labão revira tudo. Labão anda nas tendas de todos e não acha nada. E isso está claro no texto que lemos também, tá bom? Raquel sobreviverá, mas é muito provável que sua morte, em circunstâncias de parto, seja a maneira bíblica de fazer cumprir as palavras de Jacó. Tá bom? Veja bem. Raquel sobreviverá, mas é muito provável que sua morte, em circunstâncias de parto, que nós vamos ver nos capítulos mais à frente, seja a maneira da Bíblia fazer cumprir as palavras de Jacó. Mais ainda, de mostrar a recompensa recebida pelo mal praticado contra o seu pai. É uma maneira bíblica de fazer cumprir essa sentença, tá? A busca vã dos objetos de Labão acende ainda mais a cólera de Jacó, que de novo apela para seu comportamento reto durante os 20 anos de serviço a Labão. E de passagem, recorda as más ações do sogro. Então nós vimos aqui no texto que em determinado momento Jacó não se aguenta. Jacó coloca tudo para fora, como nós falamos, aquilo que estava engasgado. Jacó, como nós falamos também na nossa linguagem, joga tudo na cara de Labão. Tudo que ele viveu durante os 20 anos, que até agora ele não tinha colocado às claras. Foi ruim? Digamos que não. Essa situação não foi tão ruim assim, porque isso deu lugar a um diálogo. Deu lugar a um diálogo. E nós podemos entender que a mensagem desse texto é mostrar uma contenda familiar muito tensa, que poderia resultar em tragédia se Labão não ouvisse Deus e não ouvisse Jacó. Então ali, naquele encontro dos dois, depois do encontro, eles começam a dialogar, colocam tudo às claras, um para o outro, e chegam à conclusão que não devem continuar com a contenda, com a briga, pois são parentes. Labão é pai de suas mulheres e avô de seus filhos. Aqui eu abro um parênteses e já fecho logo em seguida. No finalzinho, Labão diz, no versículo 43, estas filhas são minhas filhas, estes filhos meus filhos. Naquela época, não se falava avô, avó, entendeu? Então eram tudo filhos, filhas, tudo parente. Já também pela linguagem, pela língua da época. Pela língua da época. O hebraico não tem muitas alternativas. Então todos eram filhos. Ok? Por isso Labão fala isso. Então aqui, fechando parênteses, como eu disse, foi salutar
o encontro dos dois. Jacó enganou Labão, porque Jacó fugiu. Ele não comunicou que estaria de volta para a casa paterna. Embora ele fugisse durante o dia, como nós vimos também anteriormente, mas ele fugiu. Por que fugir? Só foge quem deve alguma coisa, não é mesmo? Então ele fugiu, ele usou de má fé também com Labão. E Labão vai à sua procura. Labão vai com intenções assim que o seu coração está bastante cheio de ódio, de rancor. Mas Deus intervém em sonhos e evita o mal. Labão escuta e os dois começam a dialogar. Aqui neste texto nós temos a importância do diálogo. Para se colocar tudo no lugar, é preciso que haja diálogo, de maneira sensata, de maneira correta. Jacó colocou tudo o que ele precisava colocar para Labão. Labão colocou suas razões. E ambos chegaram num consenso que, voltando à normalidade, podemos dizer assim, chegaram à conclusão que eram parentes. Claro que eram. Ele era sogro de Jacó, pai das filhas e avô dos filhos de Jacó. Então não era bom essa contenda familiar. E isso nos ensina muito. Se muitas coisas negativas acontecem é porque falta diálogo. E a Bíblia Sagrada, ela vem mostrar para nós o resultado do diálogo. Quando o diálogo é respeitoso, quando um fala, o outro escuta, quando o outro fala, o outro escuta, e assim chega-se num consenso, escutando Deus, que fala também. Isso é muito importante. Então, nesses versículos de 19 a 44, nós temos o grande diálogo entre os dois. Do aquilo que estava para ser uma grande tragédia se encontrassem, se transformou num diálogo e num pacto. Labão toma a iniciativa de fazer uma aliança com Jacó, de fazer um pacto. Isso é muito importante. Isso nós precisamos extrair do texto sagrado, para trazer para a nossa vida cotidiana também. A importância do diálogo. Né? Depois de, como dizemos hoje, lavarem a alma, Labão levanta a bandeira de paz. Labão levanta a bandeira de paz e propõe selarem um pacto para que o grupo de ambos se protejam mutuamente. Diálogo é a grande lição desses versículos, como eu já disse, para colocar tudo em seu devido lugar, sem que haja violência, ouvindo sempre a voz de Deus que fala na consciência humana. Se muitos de nós, olhando para este texto, ouvisse Deus que fala em nossas consciências e ouvisse o próximo que ele tem a nos dizer, respeitando o seu ponto de vista, e nós colocando o nosso ponto de vista, quantas coisas negativas poderíamos evitar na vida, não é mesmo? Então o texto nos ensina isso. Esses versículos nos ensinam isso. Espero que vocês tenham apreciado esse estudo e vamos dar continuidade no capítulo 31, estudando o versículo de 45 a 54 para o próximo vídeo. Espero vocês.